Rafael Bittencourt passa pano para Bolsonaro e Donald Trump. Acompanhe comigo nesse vídeo aqui. Fica até o final para poder entender o que ele falou com detalhes e hoje a gente vai estar fazendo aqui um react sobre isso, tá? Eu particularmente sou um inscrito do canal do Rafael Bittencourt, acompanho os vídeos dele desde 2019, que eu estou basicamente seguindo ele, não é? E assim, toda vez que ele vai citar alguma coisa relacionada a Bolsonaro ou Donald Trump, nesse quesito político, não é, quando ele não vai falar sobre geopolítica ou alguma coisa assim, algum modo estratégico, tudo bem, mas quando ele vai falar sobre algum posicionamento em relação a Bolsonaro, vira e mexe, ele passa pano para o que realmente está acontecendo. E nesse vídeo aqui em específico, ele faz isso mais uma vez. Então fica até o final para poder entender. Mas já chega deixando o teu like, se inscrevendo aqui no canal e comenta aí embaixo o que é que você pensa em relação aqui ao Rafael Bittencourt, tá? Eu que particularmente gosto muito dele, gosto muito do posicionamento dele em outras questões, mas quando é sobre Bolsonaro, sobre essa política em específica, ele infelizmente deixa a desejar, não é? Isso aqui não é uma crítica a ele como pessoa, mas aos pensamentos dele e no caso, assim, ao posicionamento dele em relação ao Bolsonaro, tá? Fica até o final para poder entender aqui esse vídeo. Vamos lá. Meus irmãos, falamos sobre isso nessa semana, no início da semana, e volto agora a falar com vocês sobre o assunto tarifaço do Trump, dos Estados Unidos ao Brasil. Na verdade, eu vou ser bem objetivo aqui na linguagem e mais claro possível. No recado do Trump ao Lula, ao presidente brasileiro. O presidente dos Estados Unidos está dando um recado ao sistema brasileiro, e aqui eu não vou falar a frágil democracia, mas ao sistema. Ele está dando um recado muito duro e o Trump esperou a ocasião correta, avisou, só que agora decidiu atacar por cima e não atacar por baixo. A partir do posicionamento político e ideológico do governante brasileiro, do sistema do Brasil, que se assemelha mais a uma ditadura chinesa nesse momento do que uma democracia europeia, né, como uma democracia como os Estados Unidos. O Brasil está se assemelhando mais a uma ditadura de mercado, né, não formalmente, mas informalmente pelas suas declarações, os seus alinhamentos, as suas posturas, a perseguição ao controle das redes sociais, etc. Perseguição de opositores políticos. Do que uma democracia europeia que respeita a diversidade, a divergência de opiniões, que respeita opositores políticos, né, que não caça opositores políticos, que não utiliza de toda a estrutura do Estado para poder se perpetuar no poder, que não conta com um conjunto de apoios da Suprema Corte, ou seja, a juristocracia. Então o Brasil se assemelha mais a uma ditadura de mercado como a China. Mas aqui, o que está acontecendo é que o Trump, ele sempre faz isso, ele tem um modo de ação fácil de ser mapeada. Primeiro, ele torna um assunto público. Ele fez isso com a China, tá? Ele fez isso com vários outros países. Ele fez isso, por exemplo, se você vai lembrar do presidente Gustavo Petro, da Colômbia, né? Ele fez isso. Ele torna um assunto viral. Ele joga para que a opinião pública possa pegar um assunto e depois disso ele entra com o pé na porta. Então, ou o governante ou o seu negociador tem calibre suficiente para essa troca, ou ele vai recuar e achar um meio termo, agindo de sabedoria, né? Porque quem está sentado nas cabeceiras, é o Xi Jinping e o Trump neste momento. Então, aqueles que estão sentados na cabeceira do comércio mundial ditam a regra do jogo, isso é um fato. A China está tentando fazer isso. O Trump fez isso com a China e conseguiu amenizar a situação. Eu só quero deixar muito bem claro, pessoal, que assim, nesse vídeo aqui em específico, em nenhum momento ele fala que, por exemplo, que o Donald Trump, ele deixou uma carta aberta que o motivo real e único pelo qual ele estaria tarifando, ou no mínimo pretendendo tarifar o Brasil em 50%, é por conta que Bolsonaro está sendo injustamente, segundo a visão de Donald Trump,
condenado ou tá ali no inquérito ali, né, ou pelo menos como suspeito de um delito, né? Então assim, ele não deixa, ele não fala isso, ele não cita, nem citar, ele cita isso, entendeu? Então esse foi o maior, pra mim, uma das maiores incoerências que ele falou, que ele não falou na verdade, né? E isso é muito complicado, porque a verdade é essa, entendeu? A verdade é essa, mas não, ele joga como se fosse uma super estratégia do Donald Trump. Não que Donald Trump não seja um grande estrategista, não é isso. Ele de fato é, e ele consegue, tanto é que ele é multimilionário também, né? Em vários ramos aí, de vários ramos de empresas que ele sim, ele é um grande estrategista. O ponto aqui não é esse. A questão é que ele encobre essa questão jogando a culpa para o governo atual. Que o governo atual será culpado caso não aceite as condições do Donald Trump. Mas, pô, Rafael Bittencourt, ele sabe, ele tem consciência de que qualquer governo que estivesse no poder, seja Lula ou Bolsonaro, não pode interferir numa soltura, numa liberação de um inquérito. Isso não existe, são poderes diferentes, entendeu? E aí sim, se caso o atual presidente, que fosse Bolsonaro ou aqui o Lula no caso, que ele interfira, seria de fato uma ditadura. Aí realmente. E sobre ser ditadura aqui no Brasil, ao meu ponto de vista, só se for assim ainda embrionária, né? Em algumas questões, em alguns pontos realmente já pode dando grandes pontapés para ser uma ditadura, mas de uma maneira geral não é? E eu acredito que ele viveu na época da ditadura aqui no Brasil, né? Posso estar até enganado, não sei a idade dele, mas nos anos 70 por ali, 60, 70, né? É que tinha a ditadura aqui no Brasil. E quem foi dessa época sabe. Eu não sou dessa época, mas meus familiares comentavam que você tinha toque de recolher, você não podia estar andando na rua, enfim, um monte de detalhes. Não é que você, se você já tem uma certa idade, você sabe. O tema do vídeo não é esse. Mas só para deixar bem claro que, pelo menos na minha opinião, a gente não vive uma ditadura propriamente dita. Tá certo? Tem pontos ali realmente que a gente sente. Mas não é uma ditadura de convívio mesmo, que você não pode fazer nada, que você depende do governo para tudo, enfim. Vamos lá continuar aqui para não perder o entendimento aqui sobre esse vídeo, tá? Só voltando a lembrar, eu tenho todo o respeito com o Rafael Bittencourt, tá? Ele também que é pastor e eu respeito isso, tá certo? A minha crítica aqui é sobre essa visão dele em relação a Bolsonaro, tá bom? Eu estou deixando muito bem claro isso aqui. Não é sobre ele, nem ele como pessoa, muito menos ele como pessoa, não tenho nada a dizer contra ele como pessoa, mas sim sobre uma crítica a essa visão dele em relação a Bolsonaro, especificamente, tá certo? Mas em relação aos outros temas que ele aborda aqui, pô, ele é fantástico, e assina embaixo praticamente em tudo, né? Até porque eu não acompanho ele em tudo, desde 2019 para cá só, então eu não sei de tudo que ele fala, né? Vamos continuar aqui. Fez isso com um país europeu, não faria com o Brasil, ainda mais contando o que aconteceu da perseguição às empresas norte-americanas de redes sociais, contando com a perseguição, ainda com a perseguição de empresários, de CEOs e de norte-americanos, cidadãos brasileiros que têm cidadania americana, e de americanos que sofreram retaliações políticas e ideológicas por causa do governo do Lula e por causa dos caprichos ditatoriais do Moraes e a turma da Suprema Corte do Brasil. Então, somando esses fatores, para mim, em minha opinião, o peso ideológico foi muito maior que o peso tarifário, alfandegário, porque a balança comercial norte-americana comparada ao Brasil está em superávit, ou seja, os Estados Unidos exportam mais para o Brasil. Os grandes produtos que serão impactados assim imediatamente, estamos falando do agronegócio, o agronegócio vai tomar uma pancada. O aço, o alumínio, né, produtos agrícolas vão ser impactados. E aquela coisa, né? O agronegócio que é o tendão de Aquiles de Bolsonaro, né? Essa ação de Trump, se realmente for avançada, será um grande choque para grande parte dos apoiadores de Bolsonaro, né? O agronegócio, cara, Bolsonaro sempre levantou a bandeira em prol,
em prol deles, e assim, não que eu particularmente tenha notado que ele tenha feito algo em específico, em especial para o agronegócio, mas no discurso dele, Bolsonaro sempre falou em prol do agronegócio. Isso aí é um fato. Tem algumas matérias aqui, algumas coisas, por exemplo, o que o Milei vem fazendo. O Milei, por uma questão de aproximação ideológica, obviamente, ele vem zerando tarifa na Argentina, sabendo já do que iria acontecer no Brasil, certo? Atraindo capital, atraindo investimento, trazendo de volta os empresários da Argentina. Para você perceber, ele está sempre jogando a culpa aqui para Lula. Cara, isso aqui, quem começou essa, entre aspas, guerra comercial aqui foi Donald Trump. Foi simplesmente Donald Trump. E ele, e pior não é nada, gente. É a questão assim, é porque Donald Trump ele já deixou explícito que isso realmente era por conta que Bolsonaro estava sendo, para ele, na visão dele, injustiçado em ser, em estar fazendo parte ali de um inquérito para saber sobre o 8 de janeiro, para confirmar, em que ele foi denunciado por Mauro Cid, etc e tal, que todo mundo já está sabendo disso. Então assim, em nenhum momento o Rafael Bittencourt deixa isso claro, deixa isso ciente, não, ele está jogando a bola pro governo. Lula, nesse caso aqui, cara, ele não tem nada a ver. Entendeu? Isso aqui, Lula não tem nada a ver. E outra coisa, dependendo da situação, eu até estava vendo uma análise ontem de outro YouTube aqui, que dependendo da situação, de como é que aconteça isso, das respostas do governo Lula em relação a isso, em relação a essa taxação, isso pode ser um tiro no pé até para Bolsonaro, como eu falei ainda há pouco agora em relação ao agro. Isso pode prejudicar até Bolsonaro, entendeu? Então depende aí de como é que vai ser o decorrer. A gente tem até o 1º de agosto para uma definição. Eu espero, mais uma vez, né, que o governo brasileiro consiga driblar isso. Infelizmente, estou aguardando até agora, Rafael Bittencourt, realmente nesse vídeo aqui, falar a verdade, cara. Pra mim, em relação a isso, sabe? Ele, não sei, ele é um admirador, acho que ferrenho de Bolsonaro, né? Infelizmente. Vamos lá. Trazendo de volta a classe média, trazendo de volta os compradores, os investidores. Zerou o produto eletrônico, vai zerar ainda mais tarifa e vai aumentar a relação comercial com os Estados Unidos. Pois agora o que acontece é que o Brasil vai ficar no oposto disso. E quem vai sofrer, pastor Rafael? Quem vai sofrer são os mais pobres. Esta corda sempre arrebenta para os mais pobres. Por quê? Isso vai fazer pressão no dólar, isso vai impulsionar o IPCA, o índice de preço ao consumidor. Então, os produtos têm duas maneiras. Ou o mercado interno pode ficar mais abastecido, porque há uma crise externa, fica mais caro exportar, então eu vou abastecer mais o mercado interno. Mas isso tudo é dolarizado, então automaticamente tudo tende a ficar mais caro. Então a inflação pode subir. O governo brasileiro, a Suprema Corte do Brasil, vem sempre dobrando a aposta. Uma tarifa de 50%, se o governo brasileiro dobrar a aposta, coisa que até agora está sinalizando que vai fazer, a declaração do governo brasileiro foi chamar o embaixador dos Estados Unidos e fazer uma declaração que o Brasil é soberano, isso não é possível, ele está dobrando a aposta. Se dobrar a aposta, então vai subir para 60%. Gente, assim, assim, o meu posicionamento político não é favorável a Lula, tá bom? Vou deixar isso bem claro aqui. E aquela coisa, quem está sendo ofendido é o Brasil. E pelo visto quem vai estar saindo gigante aí dessa, entre aspas, disputa é Lula. Porque, cara, ele está se defendendo. Ele está defendendo o Brasil. Entendeu? Infelizmente, Lula está defendendo o Brasil. Não é? Porque quem em sã consciência não sabe... Olha, a gente está falando de presidentes, né? De pessoas que entendem sobre legislações e etc. A gente não está falando de nenhum leigo. Pô, como é que o presidente dos Estados Unidos não sabe que o Brasil não tem... Que o executivo ele não exerce mudanças no legislativo dessa maneira? Não é assim.
Existe todo um aparato para que, se talvez houvesse uma possibilidade, demoraria anos para isso. São votações e mais votações. Então isso não é no estalar de dedos, ou até agosto, se você não liberar Bolsonaro desse inquérito aí, eu vou taxar em 50% e pronto, acabou. E não, aí Lula vai, tá bom, vamos concordar aqui, vamos soltar, vamos liberar Bolsonaro para ele ser, em 2026 aí, poder ser candidato. Sabe, isso não existe, cara, isso não existe. E isso os Estados Unidos estão interferindo na soberania nacional. Isso aí é um fato, cara. Não existe isso. E é isso que eu, assim como você, estamos esperando que Rafael Bittencourt, nesse vídeo, fale sobre isso. Mas ele coloca Milei no meio, ele coloca a culpa no governo federal, coloca a culpa em Moraes, mas não fala a realidade. Isso é um fato. Ele sabe que não tem como executivo mudar tão prontamente assim. E olha que eu estou dando uma possibilidade, hein? Mas eu acho que nem existe na legislação algo que consiga isso. O executivo interferir no legislativo. Você entende? Isso aqui não existe, é fora de série. Então, assim, o que Trump está pedindo é uma coisa que ele sabe mesmo que não consegue. Subiu para 60%, o governo brasileiro vai ter que botar o rabinho entre as pernas. É fato. Botar o rabinho entre as pernas e chamar para uma negociação para cair, para ficar com uns 20, 25%. Que é o que eu imagino. Desculpa. Para onde vai ir a coisa? Então, o que eu penso é que realmente, eu acho que Trump ele tá dando um valor acima de 50 para buscar um 25, no máximo 30. Isso é o que eu acho, não é? Que ele vai conseguir, eu não sei, né? Mas que de fato a gente vai ser taxado, não tem como não ser. Assim como o mundo inteiro está sendo, né? Não tem como não ser. De todo modo, isso é muito feio, porque é uma questão ideológica, uma questão política. Veja que no documento do Trump, assinado pela Casa Branca, o Trump assinou o documento da Casa Branca, ele faz nas primeiras linhas críticas ao governo, ao regime, faz críticas ao modo como o opositor político Jair Bolsonaro está sendo perseguido, uma caça às bruxas. Então, o maior peso aqui para essa tarifação são as declarações de aproximações do Lula com as ditaduras, com o Irã, né? Maior aproximação com a China, e aí a China está sendo privilegiada em vários assuntos, em várias negociações, em várias concessões aqui no Brasil, não só no Brasil, mas na América do Sul, em vários lugares do mundo. E o posicionamento político e ideológico do governo brasileiro. Sempre um discurso anti-americano. Sempre. Então agora, meus amigos, as consequências são reais. O dólar dispara. O dólar já disparou. Você vê, tem um amigo que trabalha, ele tem um banco, né, privado. Banco de investimento, melhor dizendo. Ele falou: pastor, ontem mesmo já foi uma confusão. O mercado está extremamente apreensivo diante destes fatos, diante da questão aí do tarifaço, da super tarifação de 50%. O que pode acontecer? Negociação bilateral, telefone. Será que o Lula tem calibre suficiente, né, com o Brasil de fato é um anão diplomático? Será que ele consegue, depois de tantas críticas, discursos comunistas falidos de anti-imperialismo norte-americano, ele consegue pegar o telefone e ligar para o Trump? Vai ser atendido? Vai ser recebido? Para ter uma negociação bilateral, ou seja, isso aí cair para 20, 25%? Ou ele vai ficar nesse discurso aí? Ou ele vai ficar jogando para a torcida? Será? Não sei, meus irmãos. O que acontece? Tem um problema de responsabilização das redes sociais. As Big Techs não estão felizes com isso. E elas são norte-americanas. Será? Redução drástica na exportação do Brasil. É o que pode acontecer. Isso vai pressionar o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Isso vai ter consequências para a agricultura e o setor industrial. Olha, o setor industrial, os sindicatos, né, que apoiam tanto, os líderes dos sindicatos que apoiaram tanto, né, desde a década de 80, essa trupe comunista. E agora? Será que o Brasil vai dobrar a aposta processando os Estados Unidos na OMC? Abrindo uma reclamação formal e depois um processo? Será que vai ter o mundo vai reagir tardiamente a essa tarifação do Trump? Porque se o mundo os líderes mundiais entrarem numa histeria e apoiando o Brasil,
tem uma pressão internacional de líderes. E aí tem pressão sobre Trump. Será que isso vai acontecer? O que vai acontecer? Desvalorização do real, aumento da inflação, desemprego, agronegócio, siderurgia e a crise escalonada. É assim, escalonado, pá, pá, pá. A 2 vai soltar para 6, de 6 vai soltar para 8 e assim por diante. É escalonado esse negócio. Então, meus amigos, vamos ver como o governo brasileiro vai reagir. Se ele vai abaixar o ritmo, se isso vai ter pressão, realmente a pressão do Trump vão ter consequências para o seu jogo, né? Ou se a Suprema Corte do Brasil vai continuar dobrando a aposta, o Lula também, o governo brasileiro também, as comunicações oficiais também, que vai trazer consequências seríssimas para o Brasil. Nós estamos falando do segundo maior parceiro comercial. O segundo maior destino comercial para alguns itens do Brasil são os Estados Unidos. Meus irmãos, isso impacta definitivamente a nossa vida aqui. Mas isso é consequência da postura política e ideológica e da juristocracia do regime do Brasil. Ok? Vou parar por aqui. Pois é, pessoal, como vocês viram, em nenhum momento Rafael Bittencourt, ele realmente fala o que eu vejo, pelo menos, assim, questão a minha opinião, mas, pô, sei lá, é um fato que eu tô vendo, sabe? Em nenhum momento ele fala que primeiro, quem começou foi os Estados Unidos, e em segundo, quem já fez uma carta aberta, que tudo isso essa taxa será anulada ou reduzida, enfim, caso Bolsonaro deixe de ser questionado, vamos colocar assim, sobre se ele é culpado ou não, em 8 de janeiro. Assim, em nenhum momento ele fala isso. Muito pelo contrário, ele joga para Lula, ele joga a responsabilidade para Moraes, como eu falei, cita Milei, que Milei já está tirando os impostos lá. Isso deveria ser um tema para outro vídeo para ele, sabe? Já que ele fala de política, né? E principalmente o lado direito da força, vamos colocar assim. Agora, sobre o ponto de vista que ele fala que Lula faz parte de uma trupe comunista, eu não discordo disso, não é? Que Lula realmente tem feito, ele sempre, na verdade, desde os dois últimos mandatos, os primeiros 2 mandatos dele, ele sempre enalteceu países africanos ali, a Dilma também, enfim, essa galera da esquerda sempre fez isso. Eu não discordo disso dele. O que eu discordo é desse assunto no momento e esse posicionamento dele atual. Eu discordo disso, entendeu? E lembrando, eu sou inscrito do canal e não vou deixar de me inscrever, não vou sair do canal dele, porque ele tem ótimos posicionamentos quando ele fala de geopolítica, não é? Quando ele fala de outros assuntos religiosos. Eu acho super interessante e muito bacana, entendeu? Então, assim, minha crítica aqui desse vídeo específico é sobre essa análise que ele fez em relação a essa taxação de 50%. Ele está colocando a culpa toda para Lula. Lula não tem nada a ver com isso, entendeu? A gente pode colocar até talvez um pezinho de Lula tenha, que é quando ele fica realmente nos BRICS ali, apoiando, nos BRICS não só nos BRICS, né, mas dando muita corda para a China, não é? Para países dessa maneira. Mas assim, quem começou com isso foi Trump. E o pior não é nada, Trump deixa como eu já falei, eu vou cansar de repetir aqui, Trump fez uma carta aberta mostrando o motivo real. Então você não tem, é um fato, se ele já falou, é um fato. Não tem outro argumento. Não tem como você, não, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano. Não existe, cara. A culpa ele já falou. Eu só vou tirar essa taxa de 50% se vocês liberarem Bolsonaro. E a gente sabe também que os Estados Unidos ele não é dependente do Brasil. A balança superávit, os Estados Unidos está com uma balança superávit. Quem precisa é o Brasil. Entendeu? Não é o contrário. Então, assim, ele não tem motivo nenhum, não tem motivação nenhuma para aumentar uma taxa. E outra coisa, eu fiz um vídeo recente aqui, eu vou estar deixando no card aqui em cima, que eu fiz um vídeo recente mostrando que as Filipinas, com a taxa de 20%, a taxação deles será de 20%. E lá no vídeo também eu falo das causas, do que eu imagino que seja o motivo de 20%.
Mas, pô, querendo ou não, mas assim, e outra coisa, dentro dessas taxas aí também, países menores, países do leste europeu, africanos, enfim, a gente tá falando de um país enorme, que tem um branding gigante que é o Brasil, cara. Tudo bem que está sendo comandado agora pela esquerda, não é? Mas a gente ainda continua forte, temos uma economia grande em questão de produto interno bruto, obviamente, né? Não em questão de igualdade social, nada disso. Né? Lógico que isso aí a gente está muito abaixo, mas a gente está entre as 10 maiores economias do mundo. Enfim, eu agora aguardo vocês aí nos comentários para saber o que é que vocês pensam a respeito disso, tá certo? Mais uma vez eu retorno a dizer aqui, não tenho nada contra o Rafael Bittencourt como pessoa, tá certo? Eu admiro ele, ele fala outros temas, pô, ele é top em outros temas, mas quando ele vai falar sobre Bolsonaro, ele costuma passar um pano, cara. Eu não sei de que fonte ele tá bebendo isso, essas informações, eu não sei o que é que ele tá vendo, mas no meu ponto de vista, que pra mim, modesta parte, é um fato o que está sendo vinculado, entendeu? Em todos os jornais está sendo vinculado isso. E mesmo que não tenha em jornais brasileiros, já que às vezes pode ser o discurso pode ser esse, não, porque você está acompanhando a Globo, nem é a Globo que eu assisto, né? Mas enfim. Mas Donald Trump que escreveu isso no Instagram dele lá, entendeu? Você pode olhar lá, Donald Trump. E ele escreve, faz uma carta lá e diz o motivo pelo qual o Brasil vai ser taxado. Isso que é louco, tá bom? Eu vou ficando por aqui e se inscreve no canal, comenta aí embaixo, deixa o teu like, isso ajuda demais aqui a gente no canal, tá bom? Compartilha esse vídeo com teus amigos, tá bom, pessoal? Valeu, tchau, tchau!